Glória a Deus. Mais uma vez, graça e paz a todos. Como é bom, mais uma vez, estarmos aqui reunidos em torno da palavra do Senhor, em torno dessa palavra, desse Evangelho eterno, em torno do Santo Evangelho de Deus. E isso para nós, como nós sempre falamos, é gratificante e é maravilhoso podermos ter esse tempo para juntos meditarmos na palavra de Deus, para juntos termos esse tempo de aprendizado e crescimento do Evangelho do Senhor. E nós temos passado esse tempo meditando na carta aos irmãos romanos, que o apóstolo Paulo escreveu. E nós vimos o quão isso é importante para as nossas vidas. E hoje nós vamos prosseguir, dar continuidade da onde nós paramos. E hoje prosseguirmos do versículo 23 do capítulo 6, porque a palavra de Deus aqui nós sempre temos que ter em mente que a palavra de Deus ela é uma carta, o apóstolo Paulo está ali escrevendo essa carta aos irmãos romanos. E nós então estamos dando continuidade ao conteúdo dessa carta. E no versículo 23 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vimos no culto passado sobre algo muito importante para a fé e muito importante para se entender o que é santidade e o que é santificação. E nós aprendemos algo muito importante que a igreja atual tem perdido de vista, que não há a santificação, não há santidade, sem antes houver regeneração. Então, uma doutrina está entrelaçada na outra. Quando nós vamos falar de santidade, quando nós vamos falar de viver santo, quando nós vamos falar de santificação, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que antes houve regeneração. E isso é um fato na doutrina, pois nós entendemos que santidade é um fruto direto da regeneração, e essa regeneração na vida do pecador, ela vai gerar santidade. Então nós só podemos falar sobre santificação e santidade no seu sentido pleno do que isso significa, se houver primeiro a regeneração. Então por isso nós temos que aprender essas doutrinas. Se nós não entendermos o que é regeneração, em vão será falar sobre santificação. Se a pessoa não tiver informação suficiente, se a pessoa não tiver informações suficientes da doutrina da regeneração, em vão será tentar falar sobre santificação, pois fora disso, você terá qualquer outra coisa transvestida de santidade, menos a santidade em si. Você terá uma falsa piedade, você terá até mesmo uma falsa moralidade,
uma moralidade rasa. Porém, tudo que você não terá é santidade. Pois nós entendemos que quando estamos falando de santidade, quando estamos falando de novidade de vida, estamos falando com pessoas regeneradas. Por isso que nós falamos que entender a regeneração, o novo nascimento, o que de fato é se tornar um crente, um cristão, é importante. Então hoje nessa noite, nós vamos prosseguir na carta, mas trazendo em mente tudo aquilo que nós já falamos no culto passado, sobre regeneração. Então a primeira parte, nessa noite, que iremos nos atentar, é essa, amados, que diz assim: agora porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Então, amados, aqui o apóstolo Paulo, ele já havia dito que o pecado traz duas consequências. Agora também, o apóstolo Paulo, ele afirma que o mesmo se dá com a justiça. O pecado nesta vida produz em nós o tormento de uma má consciência. E após esta vida, nos traz morte eterna. Então, amados, aqui estão dois elementos que muitos ignoram. Porém, quanto à justiça, ajustamos os frutos que ela produz nessa vida, a saber, santificação. Quanto ao futuro, esperamos a vida eterna. A vida desta, a menos que sejamos miseravelmente estúpidos, deve criar em nossas mentes ódio e horror ao pecado, bem como o anelo pela justiça. Alguns traduzem a palavra telos como atributo, porém não creio ser este o significado que o apóstolo Paulo pretendia expressar aqui nessa parte. Embora seja verdade que a morte é o castigo que devemos suportar por conta do pecado, o termo tributo não se adequará a outra frase que o apóstolo Paulo lhe tem aplicado, pois ele não poderia dizer que a vida é o atributo da justiça. Amados, olhemos então para o texto novamente. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto, a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, olhemos este versículo com atenção, pois este versículo vem com um fim apropriado. E este grande capítulo, este é, como vimos, um dos capítulos axiais desta epístola, e é de vital importância do ponto de vista da doutrina cristã e para a igreja, e do pleno cristão e do plano cristão de salvação. A medida e a extensão em que conseguimos segui-lo e entendê-lo é a medida em que nos regozijamos em Cristo Jesus e na liberdade pela qual Ele nos libertou. Tendo estudado, ninguém continuará na escravidão, pois de todos os capítulos de Romanos, este é o que nos mostra o caminho da verdadeira
liberdade. A palavra aqui porque, no início do versículo, liga ao que tinha sido escrito logo atrás, aquilo que nós vimos em outros cultos. E na verdade, a conclusão do argumento que o apóstolo Paulo vinha conduzindo. O argumento, amados, começa no versículo 20, no qual ele começa a dar razões para darmos atenção à exortação do versículo 19, que diz: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Amados, ele nos dá as razões no versículo 20 e 23, na forma de um argumento. E aqui ele resume com a frase que dá ao fim a que esses dois tipos de vida levam. Amados, este versículo encerra o argumento imediato. Faz mais que isso, porém, ele também resume e conclui o argumento do capítulo inteiro. Como já vimos, este capítulo é só um argumento, do princípio ao fim, todo ele. No começo, mostramos que ele faz parte de um parênteses. O apóstolo Paulo interrompe a sua exposição principal no fim do capítulo 5, e ele a retomará no versículo 1 do capítulo 8. Os capítulos 6 e 7 constituem um parênteses, na qual ele dá início a dois argumentos. E isso para nós tem que ficar muito bem claro. Em muitos aspectos, este versículo é um sumário do argumento elaborado e desenvolvido por ele em toda a extensão deste capítulo 6, a qual nós temos passado algum tempo nele, com a finalidade de refutar a monstruosa ideia sugerida nos versículos 1 e 15, nos quais nós já lemos. Porém, quero relembrá-los aos amados. Os versículos 1 e 15 diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Aqui, amados, eu relembrei a vocês o que nós já meditamos em outros cultos, mas é sempre bom mantermos as palavras do apóstolo Paulo frescas em nossas memórias, para melhor entendermos o que ele está querendo dizer aqui. Ele refuta isso e mostra quão monstruosa é essa ideia e quão inconcebível para qualquer pessoa que verdadeiramente entenda a doutrina da justificação pela fé. Este versículo, reitero, resume o argumento do capítulo todo. Amados, aqui é interessante nós notarmos que é virtualmente uma repetição do último versículo do capítulo 5, onde ele diz: para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, o apóstolo Paulo, ele está nos mostrando algo maravilhoso, e é bom observarmos o método do apóstolo Paulo. A melhor comparação, amados, que podemos utilizar para mostrar seu método é de um compositor musical com relação às grandes mentes. Há algo semelhante entre elas, independentemente da sua esfera particular. Uma vez, um homem chamado Sir
Walford Davis descreveu que Beethoven era como o Shakespeare da música. E muita coisa se poderia dizer a favor dessa definição. Ele quis dizer que ambos tinham mentes da mesma classe. Certamente, o apóstolo Paulo tinha a mente semelhante. Eu diria que a sua mente era muito maior e muito mais gloriosa. Porém, a mente do mesmo tipo, da mesma ordem. Parece que ele usava o mesmo método. Em Beethoven se vê isso em suas sonatas e em suas sinfonias. Ele faz uma relação geral, toma depois um tema subsidiário e a desenvolve por um pouco. Depois ele toma outro tema subsidiário e a desenvolve por um pouco. Às vezes se tem a impressão de que ele esqueceu da declaração original. Contudo, nunca se dá isso. Ele sempre volta ao ponto de partida. É interessante, amados, notar que o apóstolo Paulo faz exatamente a mesma coisa aqui. Tendo feito a sua declaração básica no capítulo 5, versículo 21, ocupa-se em seguida da objeção. O seu ensino ao longo de duas linhas principais. O apóstolo Paulo segue uma dessas linhas, cada uma por sua vez, mas cuida para que, resumindo o seu argumento, retome-o exatamente no ponto do qual tinha partido originalmente. Assim, é isso e é formidável. Como já falamos, o apóstolo Paulo tinha o evangelho muito bem claro e definido em sua mente. Assim, em muitos aspectos, este versículo é uma repetição do último versículo do capítulo 5. E até nos pormenores é parecido com ele. Amados, uma coisa que podemos dizer em geral sobre este versículo é que é uma das mais gloriosas declarações do evangelho da salvação. É evidente que o apóstolo Paulo gostava de declarar o evangelho todo num só versículo. Ele o resume ou o coloca numa pequena concha. Vê-se claramente que ele tinha prazer em fazer isso. E espero que esse gosto encontre eco em nossos corações, em nossos dias. Que diz ele então aqui? Examinemos umas 3 coisas que se veem na superfície da declaração, antes de passarmos à análise minuciosa. A primeira é que há 2 possibilidades que se defrontam com cada indivíduo que vem a este mundo. E gostaria que vocês tivessem muita atenção sobre isso, pois há somente 2. Elas estão expostas nesse versículo. O apóstolo Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, muitas vezes a mensagem do evangelho é expressa dessa maneira. Ou você tem sua casa sobre a areia ou sobre a rocha. Ou você passou pela porta larga ou você passou pela porta estreita. Ou você passou, amado, no caminho largo ou no estreito. Você vê, você percebe, ou você serve a Mamon ou você serve a Deus. Amados, inevitavelmente é um ou outro. Há somente 2 possibilidades. A palavra de Deus ela é clara. Não existe uma terceira possibilidade. Não existe um terceiro estágio. E é sobre isso que a igreja deveria sempre recordar aos homens. E a igreja deveria estar firme nessa posição.
A igreja deveria sempre mostrar para os homens que existem apenas dois caminhos, existem apenas dois senhores, e existem esses dois estágios somente, e só há somente duas possibilidades. Você que está aqui nessa noite, ou você está de um lado, ou você está do outro. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu. Ou você serve a Deus, ou você não serve. E você que me assiste pelo vídeo, a mesma coisa. Você tem que entender que há apenas duas possibilidades. E o apóstolo Paulo faz isso. A palavra de Deus faz isso. Não existe uma terceira. Esse é um conceito bíblico. Ou nós amamos a Deus, ou nós amamos o mundo. Não tem como nós estarmos entre os dois. Todos os conceitos não cristãos que se defrontam com a humanidade pertencem a uma só categoria. O mundo dá tremenda importância. É claro, há diferenças insignificantes, porém, do ponto de vista da Bíblia e da salvação, não há diferença alguma. Os incrédulos estão divididos em nacionalidades, estão divididos por cortinas de ferro e de bambu, divididos politicamente e socialmente, e em muitos outros aspectos que poderíamos citar aqui. Mas todas essas divisões são irrelevantes. Sim, amados, todas elas são irrelevantes. Tais divisões não contam para nada à luz da eternidade, amados. A divisão feita pela Bíblia é a única divisão válida. Há somente duas possibilidades, mas nenhuma. Em segundo lugar, essas duas possibilidades são completamente diferentes uma da outra. Dou ênfase ao completamente, pois são totalmente e inteiramente diferentes. Como vimos muitas vezes ao percorrermos este capítulo, não há nada em comum, amados, entre essas duas maneiras de ver. Elas não podem ir passando gradativamente uma para a outra, como um sombreado na esfera espiritual. Tudo é branco ou preto, e não se passa gradativamente de um para o outro. Não se passa gradativamente do império das trevas para o império da luz. Não se passa gradativamente do velho homem para o novo homem. Não se passa gradativamente, amados. O que temos que entender é algo importante. Não há nada que se assemelhe a um aspecto aqui, mas diferenças vivas, agudas, contrastes absolutos. Jamais devemos deixar de acentuar essa verdade em nossa geração e aos ouvidos dos homens. No sentido espiritual, não há nada que seja comum entre um cristão e um incrédulo. Absolutamente nada. Eles são absolutamente diferentes um do outro. O cristão tem uma nova vida totalmente diferente daquela condição de mortos em ofensas e pecados. Amados, isso nos leva ao terceiro conceito e último ponto geral, que é o seguinte: cada uma dessas duas posições, que são essencialmente diferentes, tem sua própria coerência interna. Cada uma é coerente consigo própria, diferentes uma da outra, mas cada qual coerente consigo mesma. Noutras palavras, cada uma dessas duas posições é levada por uma lei inexorável a fins absolutamente inevitáveis. Parta seguindo por uma estrada e você chegará forçosamente a um determinado destino.
Agora, se você partir seguindo por uma outra estrada e forçosamente diferente, há esta coerência inerente a cada uma dessas posições. Dependendo qual estrada você seguir, forçosamente você chegará a um fim diferente. Há essas coerências inerentes a cada uma dessas posições, embora sejam elas essencialmente diferentes. Na passagem que estamos estudando, o apóstolo Paulo está particularmente, amados, interessado em salientar a diferença do fim. Sim, no versículo 20 e 21 e 22, ele tinha salientado outras diferenças. Porém, nas palavras finais do versículo 22, a ênfase é dada ao fim. Diz ele agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Olha, amados, no fim do versículo 20, do 21, ele tinha dito que o fim do outro caminho é a morte. Ele parece dizer: eu preciso dizer isso de novo. Eu preciso sublinhar e tornar a acentuar esta verdade aos seus ouvidos. Assim, este versículo está particularmente interessado nos diferentes fins dessas duas maneiras de viver. Por isso, o apóstolo Paulo diz em outro lugar: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Veja, não há dúvidas sobre essa verdade. O que eu acho interessante é que muitos não têm coragem de pregá-la. Muitos não têm coragem de ensinar nos púlpitos. Muitos parecem não querer despertar os mortos do seu estado. Por isso nós devemos gritar com os pulmões cheios. Por isso nós devemos pedir coragem. Por isso nós devemos ser valentes ao pregar o Evangelho. Em Gálatas 6:8, o apóstolo diz isso: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E essas são as verdades que apontam para o fim. Eu sei que muitos detestam olhar para o fim. Eu sei que muitos não gostam de pensar no juízo final. Eu sei que muitos não gostam de pensar no estilo de vida que levam e no que isso representa no final da carreira. Porém, amados, nós devemos anunciar essa verdade. Agora, amados irmãos, à luz de todos esses pontos e questões que citamos, devemos fazer algo. Examinemos os contrastes do apóstolo Paulo. Classifiquei os contrastes sobre três títulos. Primeiro, o Senhor a quem servirmos. A analogia usada pelo apóstolo Paulo é sobre a escravidão, de modo que o contraste entre essas duas possibilidades com que se defronta toda alma nascida neste mundo refere-se ao Senhor a quem servirmos. Temos aqui de novo duas possibilidades: ou nós servimos ao pecado, ou nós servimos a Deus. O salário do pecado. Eis aí um dos senhores, amados, o dom gratuito de Deus. Aí está o outro senhor. Paulo tinha feito menção disso antes, mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, veja, ou é o pecado ou é Deus. Eu amo a Bíblia por isso. Vocês veem, ou você serve a um, ou você serve a outro. Não há um ponto neutro. Não há um lugar onde os hipócritas
possam se esconder. Não há um lugar neutro nessa história. E é interessante que, como as pessoas acham e creem que esse ponto neutro existe entre um reino e outro, entre um Senhor e outro, entre o caminho largo e o caminho estreito. Não existe tal coisa. Cada indivíduo do mundo, neste momento, ou é escravo do pecado, ou é escravo de Deus. Não existe, amados, uma neutralidade na esfera espiritual. Não existe aquele velho ditado, terra de ninguém, na esfera espiritual. Não se pode servir a Deus ou servir ao Senhor. Não se pode. Temos visto isso repetidamente. Amados, aqui nós devemos salientar. Aqui nós devemos alertar essa geração que acha que pode haver um lugar neutro, um lugar onde a pessoa está protegida tanto de Deus quanto de Satanás. Não há tal lugar. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu. Ou você é regenerado, ou você não é. Ou você é justificado pela fé, ou você não é. Ou você está no caminho largo, ou você está no caminho estreito. E a Bíblia diz que são poucos que encontram com ela. Aqui há uma verdade. E é interessante, como nós já falamos, como as pessoas não gostam de anunciar essa verdade aos homens. Veja, toda vez que você conversa com um pecador, você sempre tenta amenizar. Você nunca quer alertar ele do perigo eminente que ele está correndo. Devemos falar para ele que eles estão servindo ao pecado. E o salário do pecado é a morte. Todos os homens que nascem debaixo dessa realidade. Ou eles são servos de Deus, ou eles são servos do diabo. Ou eles são servos de Deus, ou eles são servos do pecado. E só há dois caminhos. E só há dois destinos. Só há apenas dois senhores. Inevitavelmente, hoje, você está em um caminho, ou você está em outro caminho. Ou você está servindo a Deus, ou você não está. E a igreja perdeu essa mensagem. A igreja perdeu esse foco. É interessante ver que muitos acham que podem estar na igreja e não ser verdadeiramente filhos de Deus. Amados, o que realmente importa é a quem estamos servindo. Quem é o nosso amo, o nosso Senhor. Neste ponto, vemos mais uma vez que toda conversa sobre moralidade e ética, conduta, fazer o bem e tudo mais é completamente irrelevante. O que é especificamente importante é saber a respeito de um homem, não é quanto bem ele faz, não é quais os seus ideais, nem é até que ponto ele é filantrópico. Essas perguntas, amados, não são vitais. Mas a única pergunta que é preciso fazer acerca de todo e qualquer homem é: quem é o seu Senhor? De quem ele é escravo? Embora ele possa parecer um paradigma de todas as virtudes, embora seja um homem que faz muito benefício, embora seja um homem de alta moral e de elevada ética, embora pareça à primeira vista ser muito melhor do que a maioria dos membros das igrejas cristãs, isso realmente não nos diz a verdade sobre ele. A única pergunta que a Bíblia faz a cada um de nós é nesses termos: a quem você serve? Por quem você está vivendo? Quem é o seu Senhor? Seria o pecado ou seria Deus? É sobre isso que a palavra de Deus nos ensina. É sobre isso que devemos falar com os homens. É sobre isso que precisamos saber sobre eles. Este é o ponto crucial da luta pelo Evangelho.
e pela fé cristã atualmente. Este é o ponto nevrálgico, o ponto central da grande luta pela fé cristã hoje. As pessoas ficam muito impressionadas com esses homens maravilhosos que falam tão bem e com grande cultura na televisão e nas redes sociais, que fazem muitos benefícios e falam com classe sobre o fazer o bem e sobre ética. Esses homens finos, essas é a palavra. A réplica do apóstolo Paulo a tudo isso é que não importa quão fino e quão sábio o homem possa ser, se ele não fizer tudo para Deus e para a sua glória, é escravo do pecado. Agora, amados, vamos passar ao segundo ponto. Tendo visto o completo contraste nos senhores, observemos agora os contratos, por assim dizer, ou as condições sobre as quais os dois senhores são servidos. Essas também são inteiramente diversas e não têm nada em comum. De um lado é um salário, do outro é um dom gratuito, é um presente. Agora, o salário do pecado é a morte. Geralmente há acordo em que uma tradução melhor da palavra salário seria ração. A palavra empregada pelo apóstolo Paulo designava as rações ou porções dadas aos soldados e aos escravos na Roma imperial. Eles eram postos a trabalhar como escravos e então recebiam uma ração, uma porção de alimento e talvez certa quantia em dinheiro. É isso que o apóstolo diz, as rações do pecado. É algo ganho, algo a que a pessoa faz jus. É uma coisa que a pessoa merece. Uma coisa pela qual a pessoa prestou serviço. Mas a questão que se levanta é: quem ou o que decide sobre as rações que devem ser dadas aos escravos do pecado? Naturalmente, a resposta é a lei. É a lei que decide qual será o salário. A lei estabeleceu clara e objetivamente qual será a conquista ou o resultado de uma vida e conduta. Noutras palavras, o apóstolo Paulo nos lembra aqui algo que vinha dizendo o tempo todo, desde o versículo 20 do capítulo 5, que o pecado e a lei sempre andam juntos. Vejamos, amados, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Encontramos, amados, de fato, a mesma ideia no capítulo 4, versículo 15, porque a lei opera a ira. A lei e o pecado vão juntos, são inseparáveis. Onde há lei, há pecado. No capítulo 8, veremos que o apóstolo diz o seguinte, no versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei e do pecado e da morte. Aí está explicitamente a lei do pecado e da morte. Lei, pecado e morte, todos andam juntos. Amados, esse ensino vê-se em toda parte nos escritos do apóstolo Paulo. No fim de 1 Coríntios, capítulo 15, por exemplo, lemos o seguinte: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 16. Essas coisas são contra nós. É, pois, a lei que decide sobre as rações paga aos homens que têm sido escravos do pecado e da morte. Aqui, amados, devemos nos lembrar:
Todo homem que nasce, ou ele está em uma situação, ou ele está em outra. A pergunta que você tem que se fazer nessa noite é: para quem você está trabalhando? Quem é o seu Senhor? A quem você está servindo de fato, realmente? Essa coisa tem que estar muito bem clara em nossas mentes, assim como estava na mente do apóstolo Paulo. Amados, isso aqui é muito sério. Devemos entender isso. Devemos pedir para que o Espírito Santo ilumine nossas mentes. Devemos entender que existem apenas 2 impérios. Existem apenas 2 tipos de súditos. Quem é o seu amo? Quem é o seu Senhor? Quem é o seu Rei? Quem? Essa noite você tem que se fazer essa pergunta. Essa noite você deve verdadeiramente encontrar o seu Senhor. Verdadeiramente, amados, vocês precisam entender isso. Vocês precisam entender que há apenas 2 possibilidades. A minha intenção nessa noite realmente é fazer com que vocês entendam isso. É fazer com que vocês entendam o fim de todas as coisas. É entender que você está prestando serviço a um ou você está prestando serviço a outro. E aqui, amados, é preciso que você se levante. Há uma declaração bastante clara deste princípio na Epístola aos Hebreus, capítulo 2, que diz assim: porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, a palavra falada pelos anjos, naturalmente, era a palavra da lei. Ele está se referindo à lei dada a Moisés, intermediada por anjos. E o que a lei diz? A lei diz que toda transgressão e desobediência deve receber uma justa retribuição. Uma retribuição por serviços prestados. Amados, vocês conseguem ver isso? Vocês conseguem perceber? Essa é a justa retribuição que, como Paulo diz, é a morte. Então, quando o homem trabalha fielmente ao pecado, tudo que ele receberá no final é a morte. Assim, amados, nós devemos nos despertar para essa realidade. Por isso que, quando nós anunciamos a lei, quando nós a pregamos, nós falamos sobre a sua retribuição. Por isso, amado, nós entendemos tudo que a lei representa. E isso deve ser bem claro para nós. Que se você presta serviços ao pecado, ele te pagará com a morte. Pois o salário do pecado é a morte. E quão bom pagador ela é. Nunca atrasou e sempre pagou tudo aquilo que você trabalhou. É um salário justo. É algo que você terá uma recompensa verdadeira e totalmente plena. Essa é a justa retribuição que, como Paulo diz, e nós não devemos esquecer, é a morte. Assim, amados, por outro lado, temos o salário, rações ou porções determinadas pela lei, de maneira estritamente judicial. Ela diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. Essa é a prescrição da lei. É sobre isso que a lei fala. Essa é a ração dada por ela. Este é o pagamento dado pela lei. Então, amados, nós temos que entender que a alma que peca, ela morre. Por isso, nós temos que entender que o salário do pecado é a morte. E esse salário é determinado pela lei. Nós vemos agora, amados, que todos os homens que estão fora de Cristo estão trabalhando arduamente para receber o seu salário. E não somente isso, lembre-se do que ele diz, que receberemos a morte, mas depois a morte eterna.
amados, essa é a coisa mais terrível que pode acontecer. Seremos lançados no fogo eterno. A alma que peca, ela morre. Mas por outro lado, temos um dom, que significa dom gratuito. Este não é um ganho por serviços prestados. É aqui que está a diferença dos senhores. É aqui que está a diferença dos caminhos. Não é algo merecido. Não é uma recompensa justa. É completamente diferente. Lembra do que nós estamos falando? É a antítese completa. Enquanto você trabalha para receber um justo salário, o outro não. É algo que não merecíamos. Por isso que falamos que a graça de Deus é maravilhosa. Por isso, amados, todos aqueles que forem para o inferno estão indo pelo seu justo trabalho, estão recebendo aquilo que eles merecem. Agora, nós que vamos para o céu, não trabalhamos para isso. Recebemos essa graça, recebemos esse dom, recebemos essa dádiva. Aqui está a diferença dos senhores. Deus nos dá aquilo que não merecíamos. Deus nos dá aquilo que não trabalhamos. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que o Evangelho, ninguém pode viver o Evangelho. É por isso que o Evangelho é uma notícia. É por isso que o Evangelho nos fala de uma obra consumada. Veja, o Evangelho nos fala de um dom, nos fala de um presente. É por isso que todos aqueles que chegarem no céu não poderão se vangloriar de nada. Ao contrário daqueles que são lançados no inferno, eles podem se gloriar, eles podem ver o labor do seu trabalho, eles podem ver a paga do seu trabalho, eles podem se vangloriar do seu salário. E ninguém que vai para lá vai enganado. E ninguém que vai para lá diz que recebeu menos do que trabalhou. Pelo contrário, todos que vão para lá são merecedores, são trabalhadores árduos que trabalharam para o pecado, dia após dia, e por isso receberam um salário justo. Agora nós que entramos pelas portas do céu, nós que iremos gozar da eternidade com Deus, só podemos olhar para Jesus e agradecê-lo pelo trabalho prestado a nós. Por isso, toda a glória, toda a honra da nossa salvação pertence a Ele, unicamente a Ele, amados. Por isso nós temos que olhar agora para essas duas diferenças cruciais do Evangelho, a qual o apóstolo Paulo diz, e nós devemos estar atentos a isso. Nós devemos estar atentos, amados, a essa divisão que a palavra de Deus faz. Há apenas 2 senhores, há apenas 2 salários. Veja a diferença. Veja, amados, como isso é verdade. Veja como isso é importante entendermos. Veja como isso é importante para nós. Veja como isso é importante para a fé cristã. Veja como essa mensagem precisa ser retomada urgentemente em nossos dias. Veja quantas pessoas necessitam ouvir essa pregação. Veja quantas pessoas precisam ouvir essas verdades. Inclusive, hoje nessa noite. Inclusive você que está vendo esse vídeo. Talvez você chegou até aqui no momento da sua vida e você nunca ouviu essas verdades. Que existem apenas 2 senhores, 2 caminhos. E que para um, quando você trabalhar, receberá com morte. E enquanto para o outro Senhor, Ele te dará um dom gratuito. É aqui que as pessoas não conseguem entender que a salvação é um dom gratuito de Deus. Veja, Deus nos dá
sem merecermos. Veja, não é algo que trabalhamos para obter. Veja, Ele nos ama e Ele nos dá gratuitamente a salvação. Veja, ninguém trabalha para ser salvo. Antes, recebemos a salvação completa. Amados, o Evangelho nos deixa maravilhados com isso. É por isso que nós devemos olhar para a palavra de Deus e entender. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele retoma aqui e nos faz enxergar essas verdades. É por isso, amados, que é tão necessário que que o Espírito Santo adentre em nossos corações. É por isso que as nossas mentes precisam ser saturadas pelo Evangelho. É por isso que essa verdade precisa encontrar repouso dentro de nós. Pois se não entendermos isso, estamos perdidos. Se não entendermos essas doutrinas, se não entendermos essas realidades, precisamos, amados, urgentemente entender o Evangelho. Precisamos de homens pregando essa verdade a todas as pessoas. Precisamos entender, precisamos proclamar que há apenas 2 senhores, que há apenas 2 caminhos, que há apenas um pagamento justo no final de uma obediência de escravidão ao pecado, e que ninguém será enganado no final desse caminho. Agora, enquanto relação a Deus, entendemos que é um dom gratuito, a salvação para nós. Então aqui podemos agradecer a Deus. E agora, amados, no próximo culto, nós iremos olhar uma outra coisa. Iremos começar o capítulo 7. Iremos dar continuidade na carta. Mas por enquanto, a minha oração é para que Deus possa abrir as nossas mentes para entendermos essas verdades. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque nós hoje entendemos, ó Pai, que o salário do pecado é a morte. Isso é algo que merecemos, ó Pai, quando prestamos serviços ao pecado. Porém, ó Deus, o dom gratuito é a vida eterna que nos é dada, é um presente, é algo que não merecemos. Por isso, ó Pai, quando nós chegarmos no céu, apenas teremos nos agarrados em Teu Filho, porque a Ele, ó Pai, é toda honra, toda glória, Pai. E nós Te louvamos por isso. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Amém.